Aqui? Posso começar? Olá, amo todos vocês. Bom dia. Eu sou a Natália. Estou aqui para mostrar um pouquinho da minha pesquisa, da minha tese. Rachel está aqui, é a minha orientadora, está aqui. E Sassá é a minha co-orientadora, está aqui também. Bom, a minha pesquisa de doutorado é sobre teatro de animação. Vocês sabem o que é teatro de animação? Já viram? Sabem? Bom, teatro de animação não. Isso, usa bonecos, exatamente, usa bonecos. Eu vou mostrar alguns exemplos eu quero ilustrar o que seria as possibilidades do teatro de animação. Então eu tenho aqui o uso de máscaras, uso de sombra, uso de luz, contraste de luz com sombra, uso de bonecos. E a minha pesquisa observa exatamente isso: o uso de bonecos no teatro de animação com libras. Eu não sei se eu mostro o vídeo antes ou depois, eu acho melhor mostrar o vídeo e depois discutir, para que vocês entendam um pouco do que é a minha pesquisa e do que a comunidade surda vem produzindo sobre isso, usando bonecos no teatro de animação. Então, eu tenho, dentro do corpus da minha pesquisa, existe a produção de surdos no teatro de animação.
eu trouxe aqui apenas alguns exemplos de quais as possibilidades de usar o boneco no teatro de animação, a gestualidade do boneco. Então, as minhas questões de pesquisa, a minha pergunta de pesquisa é: quais as possibilidades da língua brasileira de sinais na animação de bonecos teatrais? O objetivo geral é identificar as possibilidades, mas o meu foco é observar na linguística os 5 parâmetros da língua de sinais: configuração de mão, movimento, pontos de articulação. Então, um olhar mais linguístico para o uso de bonecos na animação teatral em Libras. Esses são os meus pressupostos teóricos, a minha base teórica. E também de língua de sinais, porque a minha observação também tem o foco na linguística, nos parâmetros da língua de sinais. E também na área do teatro de animação, eu preciso buscar isso para compreender as possibilidades, mas eu só estou ilustrando porque eu tenho pouco tempo para falar e eu quero falar de outras coisas mais. Então, temos um grupo de teatro que chama TAUS, Teatro de Animação em Língua de Sinais. Este é o sinal. Nossos encontros acontecem uma vez por semana, são todas pessoas fluentes em língua de sinais. Usamos máscara, boneco, fazemos diferentes atividades e eu vou filmando essas atividades. São pessoas de 15 a 50 anos, os participantes. E eu trago sempre propostas de atividades, não só da minha pesquisa, mas eu vou para a pesquisa e volto para o grupo, faço entrevistas, filmo as atividades. Eu sempre tenho uma proposta de atividade nova, como articular o boneco, eu pergunto como o participante se sentiu, se foi desafiante usar o boneco e a língua de sinais. É assim que funciona a dinâmica do grupo. Então, já disse que faço entrevistas e filmo as atividades. E eu trago para ilustrar uma proposta de atividade. E aí a mesma atividade ela é pensada em 3 momentos. Primeiro, 6 duplas. E aí existe a possibilidade de diferentes bonecos e cada dupla pega um boneco, observa o boneco, estuda como usar e depois introduz o uso da língua de sinais a partir da possibilidade de articulação do boneco. Então, eles precisam pensar num texto, numa narrativa e apresentar com o uso do boneco, a articulação do boneco e a articulação da língua de sinais. Como vocês viram ali um pouco no vídeo, então esse momento é apresentar, eu tenho uma segunda etapa, é de tirar o boneco e a mesma narrativa ela incorpora e faz somente em língua de sinais sem o boneco. O objetivo disso é entender com e sem o corpo do boneco. Que tipo de adaptação foi feita para que o que é da língua de sinais do nosso corpo esteja no boneco e vice-versa. Então, o objetivo desses 2 momentos na atividade existe um texto, uma narrativa, uma história, mas como isso acontece no corpo do boneco e como acontece no corpo da pessoa sinalizante. Claro que a pessoa sozinha é muito mais fácil, movimento, articulação. Agora, às vezes, o boneco, você precisa de uma articulação diferente. Como segurar o boneco para fazer isso? Então, como eu disse, foram 6 duplas. Esses foram os bonecos utilizados para essa atividade que estou apresentando. E as duplas puderam escolher. E aí, esse é o momento de observar a configuração de mão, um dos parâmetros. Esse boneco, por exemplo, a mão dele era parada. As falanges dos dedos do boneco não podiam ser mexidas, assim, articuladas. E aí a pessoa não podia manipular o boneco. A mão era sempre a mesma. Será que
Por este motivo, não foi possível compreender a sinalização. É obrigado a ter a articulação, a articulação da mão e também a questão do movimento do punho, né? Se é necessária a articulação do punho para conseguir inserir o texto em libras com a manipulação do boneco? E onde esse boneco é posicionado? Em frente ao corpo, a sinalização em frente ao corpo do boneco, em frente ao corpo do sinalizante humano. Como isso era feito a comparação também do ponto de articulação e do movimento também. O boneco às vezes tem o braço que tem o braço mais curto e um determinado movimento para sinalizar um determinado termo não seria possível com o boneco, ou seria possível diferente da condição humana. Porque o boneco ele é menos flexível, ele é mais rígido. Então, quais são as possibilidades de uso para o sinalizador humano e o sinalizador boneco? Então, esse treino de como movimentar e articular o boneco e entender que são diferentes formas, até esse sinal de separar uma mão da outra, uma mão do boneco da outra também. Alguns resultados preliminares da pesquisa dizem o seguinte: é sim possível o uso de teatro e animação com bonecos, com libras, pensando nos 5 parâmetros. Os resultados indicam que não é obrigatório que todos os articuladores do boneco, do objeto boneco, atendam a todos os parâmetros. Volta um pouco até... Dois. São só 2 minutos, isso. Minuto 2, por favor. Esse está em língua americana de sinais. Passa um pouco para frente o vídeo, por favor. Não consegue passar o vídeo. Eu queria que colocasse exatamente no minuto 2 para mostrar o que eu quero dizer. Ok, tudo bem. Volta para o slide. Então, vocês viram ali a manipulação do boneco, fazendo a sinalização, mas sem a articulação da mão, dos dedos. Existe a possibilidade de uma adaptação. Não precisa ter realmente a mesma configuração de mão. São 2 configurações. O boneco tem uma configuração de mão só. Mas, dentro da narrativa, do texto apresentado no teatro de animação, é possível fazer isso e compreender dentro do contexto. Dá para entender muito bem o que o boneco está dizendo. Então, outro aspecto apresentado pela pesquisa é como o uso do boneco influencia na construção da narrativa. Existe o texto, a narrativa, e existe o corpo do boneco. E então, como uma coisa influencia a outra. Existem bonecos que são mais flexíveis, mais molengos, assim, até. E aí, como isso influencia na narrativa em língua de sinais. E também como eu me adapto à manipulação do boneco. Quando esse sinal de afastar uma mão da outra do boneco, que é o sinal mais, quando eu vou manipular o boneco, eu preciso, às vezes, conseguir ter essa interação com o boneco de uma forma mais adequada e mais criativa. A Libras, ela precisa estar só no corpo do boneco? Não, é possível usar a mão também do sinalizador de quem manipula o boneco. E vocês viram ali que teve uma situação que o boneco estava andando e aí
em cima do boneco foi a soletração do bar, para dizer que o boneco ia para o bar. Não precisava estar no corpo do boneco. Então, pode ser uma espécie de uma legenda dizendo que ele vai dizer aquilo ali, e aí abriu a porta e o boneco entrou no bar. Então, usar em conjunto como se fosse o narrador e dizendo o que ia acontecer dali para frente com o boneco. Independente do tamanho do boneco, se é o mesmo tamanho do humano, ou se é pequeno, ou se o boneco tem braço, às vezes o boneco não tem braço, ou às vezes é possível manipular a mão do boneco. Existe a possibilidade de um boneco ser pequeno e não ter os membros inferiores. E às vezes eu preciso manipular os pés também, as pernas, ou eu uso a manipulação somente dos braços. E às vezes a gente usa o corpo do humano que está manipulando o boneco para sinalizar algo que necessita dos membros inferiores. Existem diferentes tipos de bonecos e diferentes possibilidades de manipulação. Bom, eu agradeço. Eu estava com muito medo do tempo, mas conseguimos.